Boa tarde, ouvintes do IFCE no ar. Eu sou Rebeca Casimiro, jornalista da Reitoria. A gente vai conversar hoje no quadro Diálogo com o professor Vauly Menezes, ele que é o novo reitor do IFCE, iniciou sua gestão essa semana, após o processo eleitoral. Ele foi eleito pela comunidade com 46% dos votos, uma votação expressiva. Professor Vauly, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. E assim, quais são suas expectativas para essas primeiras ações da sua gestão como reitor do IFCE, e como é que você vê esse respaldo tão grande da comunidade com a votação tão expressiva que você teve? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de dividir esse momento com todos, né? Na realidade, Rebeca, um grande desafio é manter essa sequência de conquistas e de crescimento e evolução do Instituto Federal do Ceará, né? Eu, como físico, eu sempre digo assim, se eventualmente eu enxergar mais longe, é porque eu sempre estive sobre ombros de gigantes. Então, respeitar todo o legado que foi deixado pelos gestores, né? Entender que a nossa comunidade tem anseios que naturalmente se rejuvenescem, se modificam, e uma questão primordial, que eu deixei muito claro isso durante todo o processo de escolha, é uma liberdade de diálogo, uma liberdade para que nós possamos conversar e entender os anseios da comunidade, principalmente a relação do IFCE com ela e com o mundo externo. Também como não esquecer que estamos vivendo um tempo de grandes desafios com essa pandemia, que as pessoas têm sido levadas algumas vezes aos seus limites, entender essa humanidade que existe nas pessoas, né? Apesar de sermos uma instituição tecnológica, nós não podemos esquecer que, antes de tudo, trabalhamos com pessoas e devemos dar a elas o devido cuidado, a devida atenção. Certo, Rebeca? Professor Vauly, e você também apresentou a sua equipe de pró-reitores, né? Como foi o processo de escolha desses nomes? A gente vê que o currículo foi levado em conta, sua equipe foi bem montada, né? O que é que que a comunidade espera desse novo time que está aí? Se a gente for observar a equipe de ensino, pesquisa e extensão, eu busquei uma integridade entre essas três áreas que são pilares estratégicos da gestão, né? Você vê que as três pró-reitoras, além de um currículo, elas passaram por campi do interior, entende a realidade não somente de grandes centros, mas a realidade mesmo do dia a dia em campos do interior, as necessidades. Elas têm experiências diversas e que convergem entre si, tanto na área de ensino. Você vê que a pró-reitora de ensino tem experiência em pesquisa, tem experiência em extensão, tem experiência em gestão. A pró-reitora de extensão tem experiência no ensino, educação à distância, de gestão, de pesquisa e de extensão. A pró-reitora de pesquisa foi diretora de ensino, passou por diversos campos do interior, membro da Academia Ciências, tem experiência em extensão e gestão. Então, esse foi o primeiro e um dos fatores primordiais. A outra questão que eu considero importante ainda nessas três pastas, é a presença feminina, o que demonstra não uma preocupação pela questão do gênero, mas pela questão do talento, pela questão da sensibilidade, pela questão da importância que tem esse diálogo com os diversos integrantes da nossa comunidade, né? E já se você observar a parte de planejamento, né, já é com uma pessoa que viveu vários campos, tem várias experiências em gestão, tem uma experiência, uma passagem pelo ensino, sabe as dificuldades. Então você vê uma convergência já buscando um foco no ensino, mas com um olhar estratégico de que o ensino exige a integração entre esses três pilares
do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação e da gestão, né? E com foco nas pessoas, sempre volto a dizer. Na gestão de pessoas, tem o professor Marcel, que tem experiência em um campus avançado, mas que também passou por Sobral, passou por Caucaia, passou por outros setores dentro da instituição, conhece também as dificuldades e os desafios, né? Então, essa equipe tem e foi diretor de ensino, salvo me engano, do campus Caucaia. Então, você vê que isso migra para uma contextualização com foco no ensino, mas que não deve e nunca deverá fugir da integração do pilar com a pesquisa, com a extensão e com a gestão. Logicamente que outros pontos serão naturalmente considerados ao longo da gestão. O IFCE é essa instituição bem diferenciada, né? A gente tem uma presença muito grande, essa capilaridade, e como você falou aí, essa questão dessa experiência, desse conhecer o interior, é um diferencial também desse time, nessas experiências. Você conhece bem o IFCE como pró-reitor, como coordenador do Pronatec, andou todos os campos. Os campi terão um olhar diferenciado, assim, qual a sua visão de relacionamento reitoria com os campi para essa nova gestão? Rebeca, como volto a dizer, respeitar o legado que existe, houve ampla comunicação da gestão com os campi, logicamente que isso precisa ser intensificado, notadamente até mesmo por tecnologias remotas, como aqui estamos, porque não necessariamente deverão ser totalmente presenciais, mas, quando possível, serão primordiais esse corpo a corpo, digamos assim, até mesmo para que você possa entender a realidade de cada campus. Você pode perceber que tem campos avançados que estão em regiões distintas do estado do Ceará, que têm eventualmente os mesmos cursos ou os mesmos números de alunos, mas as necessidades são distintas, né? E a realidade do universo de campos. Você tem campos avançados, campos consolidados, campos com maior capacidade de execução em algumas áreas, e nós precisamos fazer com que esses campos também dialoguem, não somente com a reitoria, mas que dialoguem entre si, que troquem experiência, que troquem essa capacidade latente que tem o IFCE de enfrentar desafios, buscar soluções e que elas possam ser replicadas, aperfeiçoadas, implementadas, integradas a diversos contextos. Um outro ponto importante que eu vejo, essa questão do interior, o interior é muito latente, esse processo de inovação, esse processo de criatividade, esse processo de participação, de transformação de vida dos estudantes. Você vê que um estudante do interior, seja ele qual for, de repente, às vezes não é nem do campus, do local, o habitat onde tem um campus nosso, é de um distrito próximo, de um município próximo, a transformação de vida que o Instituto permite, não só na vida do estudante, mas na família do estudante, no entorno e no contexto econômico do próprio município. Há de se ter uma relação mais integrada dos campi com os municípios, com os elementos de integração e geração de riqueza em suas diversas, dos seus diversos conceitos de riqueza, riqueza tecnológica, riqueza emocional, riqueza cultural, riqueza financeira e econômica. Então, apesar de parecer assim, mais ser um discurso, mas é algo latente e real. Você vê, a exemplo de alguns que eu pude acompanhar, os meninos do Pirotec lá de Iguatu, né? Do Enáquios, do Maracanaú, de Caucaia, de robótica, ocupando espaços em outros países, Alemanha, Coreia, China, e tantos outros campos, né, campos pequenos mesmo, assim, que você pensa, rapaz, qual é o papel desse campus aqui em Jaguaribe, em Umirim, no Pecém, no Tianguá? Então, esse papel, essa latência, essa vivência tem que ser respirada, e é isso que a gente pretende fazer. Professor Vali, e também, assim, nos últimos anos, a gente viu um impulso muito grande nessa área da pesquisa, da inovação no IFCE. Você falou que vai tentar
com a escolha até da nova equipe, unir mais as três áreas finalísticas, né? Essa política de inovação, essa questão de parcerias com as empresas, o senhor pretende continuar, incrementar? Como é que você está pensando nessa área, que eu sei que você já tem até um domínio maior por ter sido pró-reitor de pesquisa, né? A Joélia dará uma grande continuidade, uma grande contribuição a essa área, né? Mas, como bem falaste, sabe, Rebeca, é esta integração com as demais áreas, com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. Se aproximar mais daquilo que gera as diversas riquezas, não somente financeiras, diversas riquezas de engrandecimento pessoal, cultural, artístico, as questões de relação humana. Então, essa aproximação é necessária, inclusive, para evitar evasão. Você vê que os alunos que fazem pesquisa e extensão são alunos que não evadem. Você percebe que os alunos que conseguem ter essa oportunidade, que deve ser expandida, com o olhar inclusive do campus, né? Não um olhar verticalizado só com a observação da pró-reitoria. A pró-reitoria ela pensa no geral, mas às vezes um foco, um edital específico para o campus, para atender uma especificidade ou um desafio da região. Então, esses pontos que também estão no nosso plano de gestão deverão ser aperfeiçoados, aprimorados e, principalmente, construídos de forma coletiva com a equipe que faz o campus. Quem melhor entende o campus é quem vive e respira o campus. Então, nós precisamos ouvir. E esse ouvir significa aprender, adequar e adaptar as situações. Então, as parcerias estratégicas, não somente com empresas, mas com órgãos de fomento, com órgãos nacionais, com órgãos internacionais, com uma diversidade que, por vezes, até nem imaginamos existir no interior, mas que nós sabemos, mapearemos e identificaremos essas possibilidades. Professor Vauli, e a questão que a gente vê agora com a pandemia trouxe muitos desafios, mas também trouxe muitas oportunidades, né? A gente vê a questão do Fique em Casa, que foi um programa em parceria que uniu várias pró-reitorias e vários professores do IFCE, que conseguiu ofertar cursos, né, de capacitação para gente do Ceará e gente de fora, né? O IFCE atingiu o Brasil, a gente tinha gente do Rio Grande do Sul, do Amazonas fazendo nossos cursos. Essa ideia dessa talvez seja uma coisa que não volte mais, né? Essa possibilidade do híbrido, né? A pandemia nos mostrou uma possibilidade, talvez a gente consiga agarrar. Você acha que a gente deve continuar esse projeto? O IFCE deve investir nessas capacitações, nessa formação também à distância para contribuir com muitas pessoas que estão em busca, que não podem ir presencialmente, ou na sua cidade ainda não chegou um campus do IFCE? Rebeca, nós entramos em uma rota sem volta, né? A própria pandemia nos forçou, primeiro, a se reinventar, todas as instituições, não somente a de ensino, mas todas, inclusive, em todos os seus cenários, né? Bancos, empresas, escolas, instituições de diversas atuações. Então, além da pandemia, ela mexeu muito com o nosso espiritual, com o nosso humano, né? O respeito às pessoas que perderam seus entes queridos, as transformações que nossos estudantes, professores e técnicos administrativos tiveram que enfrentar. A questão dos cursos Fique em Casa, que é uma estratégia que a Pró-Reitoria de Extensão também, através da Zandra, realizou, ela será continuada? Sim, certamente. E isso mostrou e demonstrou o potencial de desenvolvimento dos nossos professores, que tiveram que se reinventar, que tiveram de se ajudar, dos nossos técnicos administrativos, que tiveram que implementar ferramentas de tecnologia da informação, ou de comunicação, ou de acompanhamento dos nossos estudantes, como tem feito as psicólogos, as assistentes sociais, as pessoas da área de saúde. Então, a transformação em si foi além daquilo que é de rotina de uma instituição educacional. Ela transpassou esses modelos, inclusive, né? Hoje você vê nós aqui mesmo no processo de reunião virtual, conversando, e que isso transcendeu as fronteiras do estado do Ceará, né? Tem colegas que estão fora do país, que inclusive dizem, olha, eu estou acompanhando aqui um curso de
foi um curso de novas metodologias do ensino, né? O colega meu estava falando. Então, isso demonstra também o potencial da educação à distância, do ensino híbrido, do ensino remoto, do ensino presencial respeitado, né? Todas as questões de segurança, de biossegurança, que é algo que temos que priorizar, né? A segurança dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos administrativos e principalmente a saúde desse coletivo. Só vale, e assim, o IFCE, o senhor falou que do cuidado com as pessoas, do trabalho que tem sido feito, a gente conseguiu lançar, a instituição lançou vários auxílios, né, que fizeram um diferencial na vida dos estudantes nesse período, e também o auxílio de inclusão digital, para que eles pudessem acompanhar. Essas políticas devem permanecer, podem ser ampliadas, como você disse, talvez seja um caminho sem volta, fiquemos aí no híbrido em algum momento, seja preciso voltar, recuar, distância. Como você vê essa questão da assistência estudantil dentro do IFCE? Nós temos muitos desafios econômicos com as novas matrizes orçamentárias, mas, de qualquer forma, como eu disse, isso é um caminho sem volta. Houve um grande esforço da gestão, comandada pelo professor Vigílio e com os seus pró-reitores, do qual eu fazia parte, de fazer um processo de inclusão, né? Um processo que, dentro dos limites orçamentários, respeitasse também a realidade dos estudantes, né? Foram desafios que foram enfrentados, tiveram as suas barreiras não somente tecnológicas, mas também de inclusão, porque envolve a área de cobertura das tecnologias, quer sejam celular, quer sejam tecnologias de telecomunicações tradicionais, envolve a questão, no meio de uma pandemia, você está distribuindo os chips, está recebendo os tablets, envolve a questão da identificação dos estudantes, a questão de distribuição disso em uma instituição com 35 unidades, bem distribuída no interior, transporte, as questões de biossegurança. Então, todos esses desafios que foram buscado atingir e superar, levaram em consideração sempre e primordialmente a inclusão dos estudantes, né? Por vezes, por questões de orçamento, você, infelizmente, acaba não tendo a oportunidade de incluir todos, mas aqueles que foram possíveis ser atendidos, foram atendidos com muito amor, foram atendidos com muita preocupação, sempre no sentido de permitir que eles, estudantes, professores, técnicos, tivessem a oportunidade de realizar um bom trabalho. Pronto, professor Valdo. Então, para terminar a nossa conversa, qual a mensagem que você desejaria deixar para os servidores, para os estudantes do IFCE e também para os ouvintes que estão nos escutando aqui pela FM Universitária? Uma mensagem, não sei se de boas-vindas, de perspectivas, a palavra é sua, o canal está aberto. Eu tenho muitas mensagens, né? Primeiro, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós, da instituição, temos que nos unir, independente, por vezes, de escolhas ou opções políticas ou de outra ordem. Uma mensagem de união. É importante que todos os diretores, que todos os professores, que todos os técnicos administrativos e estudantes se unam em benefício do próprio IFCE. Estamos atravessando uma segunda onda da pandemia, um momento de acalmar os corações, mas também de agir no sentido de que respeitemos esse tempo e as pessoas. Uma mensagem, pessoal, de que é necessário uma construção coletiva baseada no diálogo, transparente, essa construção coletiva que deve ser ouvida e construída dentro do campus, no sentido, como eu sempre falei, do campus para a reitoria. Algo, sabe, Rebeca, que é latente. Olha, nós precisamos atravessar essa tempestade unidos. E essa união significa calçar as sandálias da humildade. O que são essas sandálias da humildade? Reconhecer que temos muito a aprender e temos muito a fazer e só superaremos isso com o coletivo, né? Respeitado
as divergências e as convergências que teremos. Então, a minha mensagem é de esperança, nos ajudem a construir um IFCE mais forte, mais humano, mais tecnológico, mas com um sentimento de humanidade em seu coração. É isso, Rebeca. Professor Vauli, muito obrigado pela sua participação aqui no IFCE no ar. O senhor vai voltar muitas vezes, né, ao longo da sua gestão. A gente agradece, uma boa tarde a todos. Até a próxima quinta. Tchau. Tchau, um abraço, tudo de bom.